Olá, meus amigos e minhas amigas do estudo bíblico popular, que a gente chama de leitura popular da Bíblia, que chamamos também de CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos. A leitura é popular, mas o nível é a nível de escola teológica, escola de teologia. Tudo que eu aprendi na teologia, eu vou ensinar para vocês aqui nesses cursos que estamos fazendo de Bíblia. Então, esse tema que nós estamos trabalhando aqui é o tema, ele chama Visão Geral da Bíblia, a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Então, a gente está fazendo hoje uma introdução à Bíblia, depois vamos estudar patriarcas e matriarcas, que é os pais e mães de Israel. Depois nós vamos estudar também o povo de Deus lá no Egito e a saída, que é o Êxodo, e também as tribos de Israel. Nós vamos estudar também, já tem todo um calendário aqui, as tribos de Israel. Depois o povo não quis mais ser governado por Deus e quis o rei. Então nós vamos fazer uma transição até a monarquia, até o reinado. Depois vamos estudar a monarquia, o império de Saul, ou melhor, de Davi e Salomão. Saul foi o primeiro rei. Depois apareceu os reis, começou a oprimir o povo, aparecem os profetas. E o profeta é contemporâneo ao rei. É aquele que vem em nome de Deus chamar a atenção, né? Como se fosse oposição hoje. Chamar a atenção hoje em nome de Deus, que Deus não quer assim. Que o rei está quebrando a aliança, a gente chama de profetismo. Mas o povo não quis ouvir e foi parar no exílio da Babilônia. Mas lá no exílio da Babilônia o pessoal fez uma reflexão, né? Lá no ano 586 a.C. E saiu um belo poema, uma bela história, O Paraíso Terrestre, que é o Gênesis de 1 a 11, conta a história da criação, a história de Adão e Eva e o pecado, que eles comeram a fruta. Depois vem a história de Abel e Caim, a história do dilúvio e a Torre de Babel. Tudo num encontro só. Então é um resumão mesmo, né? Mas depois o povo saiu do exílio, mas continuou sendo escravizado da sua própria terra. É o nosso nono encontro, que a gente chama de pós-exílio. E depois o 10º encontro é o Império Grego. Aí se foi embora o Antigo Testamento. Então, visão geral da Bíblia a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Então, é isso que nós vamos aprender por esses dias aqui nos vídeos. Daqui até o fim do ano, vou gravando um vídeo para vocês assim, cada 15 dias. E vocês vão acompanhando. Eu estou trabalhando com vários temas, tem vários grupos, mas para esse grupo de iniciação é esse tema aqui. Então, quando a gente fala em ler a Bíblia, que é uma introdução, a gente sempre pergunta assim, né? A metodologia para a gente aprender a ler a Bíblia é sempre a Bíblia ligada com a vida e a vida ligada com a Bíblia. Então, esse tripé, realidade, Bíblia e comunidade, aqui Deus nos fala. Aqui é a grande importância da gente entender, então, o projeto do povo de Deus, né? O projeto do povo de Deus. E a gente, então, toda essa caminhada que a gente falou aqui, do Antigo Testamento, aqui começa-se, então, a história de Israel, né? Alguém chama a história de Israel, outro chama a história da salvação, outro chama a história do povo de Deus, mas tudo é a mesma coisa. Significa como que Deus agiu na história do povo e como que ele continua agindo até agora, né? Como que ele continua agindo até agora. Só que, quando a gente fala de história de Israel, a gente quer, aqui para vocês entenderem bem, que a Bíblia não conta a história. Quem conta a história são historiadores. E quem escreveu a Bíblia não foi historiadores. Quem escreveu a Bíblia foi o povo. O povo que tinha fé. O povo que acreditava em Deus.
Por isso que tem uma frase aqui do Frei Mester que eu queria passar para vocês. Ele diz: a Bíblia é a história de um povo oprimido, caminhando junto com o seu Deus. Quer dizer, é um povo sofrido, um povo pobre, um povo lascado, que nunca esqueceu de Deus, nunca abandonou Deus. Na horas mais difíceis, ele estava com Deus. É que nem nós agora, estamos passando um tempo difícil, mas a gente acredita que Deus está com a gente. Então, por isso que é importante a gente ler a Bíblia, é importante ler a Bíblia como um documento que pretende revelar a presença misteriosa de Deus na nossa vida. Ela, antes de tudo, é uma reflexão de fé sobre a história e a ação de Deus na história. Então é assim, ó, é como que Deus agiu na história. Aí significa, é uma história teológica, é teologia. Para quem não sabe, teo é uma palavra grega que significa Deus, e logia é estudo sobre Deus. Ou quando você fala teológica, lógica significa um conjunto de ideias. É muita gente que acredita nesse Deus da vida. Aí, nesse sentido, né, os textos sagrados não são simples relatos históricos. Não é relato histórico, né? Essa leitura teológica, isto é uma reflexão de fé sobre a vida, sobre a presença de Deus nos acontecimentos. Então, que nem agora, a gente está olhando agora essa pandemia, e a gente pergunta: o que será que Deus está querendo de nós? E o profeta e a profetisa vê o sinal dos tempos, né? Então, isso, Deus age. Deus não castiga ninguém. Deus não quer ajudar ninguém. Deus quer todo mundo feliz, quer ver todo mundo bem. Agora, quem castiga nós somos nós mesmos, né? Isso não significa que não tem história na Bíblia. Claro que tem texto histórico nos relatos bíblicos. Certamente tem. Mas isso não quer dizer que seja uma crônica, uma filmagem dos fatos. Eles querem mostrar o sentido dos fatos. Olha que bonito. Então, naquela época não tinha esse celular que eu estou gravando para vocês aqui, a câmera, né? E não tinha também como tirar fotografia. Então, a história, ela acontecia. Os passos assim, acontecia e aconteceu, né? Aí, o povo guardou na sua memória. É história vivida, história contada. Pois lá na frente alguém falou: vamos escrever, porque Deus foi tão importante na nossa vida que nós temos que deixar por escrito, alguém vai ter que saber. Aí vira texto. Só que quando vira texto em outra língua. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento grego. Então tem que traduzir. Então tem todo esse processo. Esse processo. E isso é muito importante para a gente entender a palavra de Deus, né? A gente buscar lá o sentido da história. Aí você pode dizer: mas então não tem história lá? E como é que a gente vai saber se isso é verdade ou não? Isso a gente nunca vai saber, né? Porque a gente não estava lá. O que a gente sabe é através da palavra de Deus que está aqui. E também os documentos daquela época, que tem muito documento. Então, o que a gente pode saber é só através da arqueologia, que aquele pessoal fica cavando a terra lá, achando alguns elementos que provam que aquilo aconteceu. E podemos também pesquisar documentos daquela época lá. E depois a própria Bíblia, para a gente saber. Mas o grande objetivo não é muito importante saber se aconteceu ou se não aconteceu. Sabe o que é importante aqui? É a gente saber por que escrever daquele jeito. Isso que é mais importante de tudo, para nós conhecer um pouquinho a história do povo de fé, o povo que caminhava junto com o seu Deus, que nem hoje também nós caminhamos junto com o seu Deus. Por isso que tem uma frase aqui do Carlos Mestre que diz: Bíblia, livro da humanidade e da comunidade. Palavra de Deus para nós. Deus prevê tudo, o passado,
o presente e o futuro, mas ele respeita a nossa liberdade. A Bíblia é a história do povo de Deus, mas também é o esforço humano. A Bíblia é a palavra do Deus do povo e do povo de Deus. Olha que bonito! Deus olhava com carinho o seu povo. Então, é a história do povo de Deus. E também a história do Deus do povo. O povo que queria, aquele Deus, o Deus libertador. O Deus que trazia comida, que trazia terra, que trazia chuva para o pessoal plantar. Não aquele Deus que é do palácio, que era aí a comida era só para o palácio, a riqueza era só para o palácio. E o povo pobre era Zé lascado, Maria lascada, miseráveis. Não. Então esse povo, ele não acreditou nesse Deus dos palácios. Ele acreditou no Deus que está no meio de nós. Não é o Deus acima de todo, não. É o Deus que está no meio. Aí só vocês lerem lá, Êxodo 3, de 7 a 10. Olha lá. Ele fala assim, eu vi. Vi o quê? A miséria do meu povo que está no Egito. Eu vi. Eu ouvi os seus clamores e por isso desci para libertá-lo, porque conheço os seus sofrimentos. E por isso eu vou elevar a vocês de uma terra onde corre leite e mel. E por isso eu envio vocês. Olha lá, 7 elementos. O Deus que vê, é o Deus que vê, está enxergando. O Deus que escuta, o Deus que desce, o Deus que conhece, o Deus que liberta, 5. O Deus que eleva, 6. O Deus que envia, 7. Então, esse Deus, você vai na missa, na celebração, fala, o Senhor esteja conosco. Você responde, Ele está no meio de nós. Como é que pode dizer que Deus está acima de tudo? Não, Ele está no meio de nós. A palavra de Deus é a palavra de Deus, é a palavra do Deus do povo e do povo de Deus. Então é o povo, é eu e Deus, Deus e eu. Agora vamos falar em comunidade. É Deus e nós e Deus, e nós mais nós. Então essa é a Bíblia, né? É a palavra de Deus. Então quando o povo estava vivendo nessa época, o povo só sabia contar história, ninguém escrevia nada. O povo só sabia contar história. E aquelas histórias bonitas, aquelas coisas importantes que aconteceu na vida deles, ficou gravado na memória. Aí, depois da memória, vai virar texto. Mas o que é memória? Você pode falar assim, memória é coisa que a gente está lembrando. Correto, está correto. Só que memória vai mais do que isso. Memória é se tornar presente. Olha, para mim, a Bíblia não é um livro do passado. O que passou, passou. Não, o que passou, passou. A Bíblia para mim é o presente. A Bíblia para mim é olhar para frente, para o futuro. Então aqui não tem passado. É Deus agindo hoje. Por isso que é muito bom a gente parar nessa pandemia e perguntar o que Deus está querendo de nós, né? Castigo de Deus? Não. É apocalipse para acabar com todo mundo? Não. É um vírus que ninguém conhece. Como vai acontecer essas coisas todo dia, né? Então, pessoal, a grande importância é a gente estudar a Bíblia com o pé no chão. Estudar a Bíblia olhando na vida. E daí, pessoal, para nós encerrando essa primeira parte aqui, né? Que é esse texto aqui, não vai passar de 30 minutos, tá bom? Então, para nós encerrando essa parte aqui, uma frase aqui do nosso diretor, maior biblista do mundo, que é o Carlos Mestre. Ele escreve assim: Bíblia é como um coco de casca dura. Esconde e protege uma água que mata a sede do romeiro cansado. Romeiro
e peregrino somos todos nós. Bíblia é uma colcha de retalho, é um mosaico. O que é um mosaico? É onde tem aquele monte de azulejo colocado lá. Tem muito na Europa, isso aí, né? Mas no Brasil também tem. Cada um vai lá e coloca o seu azulejinho lá. Passado 2000 anos, você não sabe quem colocou aquele tijolinho lá, mas alguém colocou. Então, tem texto da Bíblia, meus irmãos, que tem 400, 500 anos, que nem a história de Abraão, que nós vamos ver daqui a pouco. O Abraão viveu lá no ano 1700, 1600 a.C. Sabe quando foi escrito, começou a se escrever? No ano 900 a.C. Então, quer dizer, 800 anos depois, essas histórias, não interessa se foi verdade ou não foi. Eu acredito que foi verdade, mas o importante é saber por que escreveram sobre Abraão, os pais e mães de Israel, que nós vamos ver daqui um pouquinho, né? E a Bíblia também, pessoal, é como um caco de espelho. Ela joga a luz aonde a luz do sol não pode penetrar. Ela joga a luz na vida da gente. Ela abre o nosso coração. Que nem lá, nós estamos acompanhando esses últimos dias agora, estamos no tempo pascual, nós estávamos lendo lá o Lucas 24, do 13 ao 35. Aqui tem 3 partes que eu vou resumir para vocês aqui em 3 minutos. O Lucas vai falar da ressurreição de Jesus. O capítulo 24, do 13 até o 24, vai falar da caminhada. Jesus saiu 2 discípulos caminhando, fugindo de Emaús, de Jerusalém. Jesus já tinha sido morto. E olha, e nós esperávamos que eles vinham nos libertar. E ele foi assassinado pelo nosso sacerdote, né? E não aconteceu nada. Foi caminhando triste, fugindo, desanimado, sem fé, sem esperança. E Jesus começa a caminhar no meio deles. Lê lá, Lucas 24, do 13 a 24, que é a primeira parte. Olha que Jesus parece no meio deles. E eles não conhecem Jesus. Não sei se era de noite, se era de dia, não conhecem Jesus. Jesus pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? Um discípulo muito triste, chamado Cleofas, levantou os olhos e disse: o senhor é o único peregrino que não sabe o que aconteceu aqui nos últimos tempos? Jesus falou: o que foi? E ele começou a contar o que aconteceu. Foi caminhando e conversando. Quando chega lá, aí vai até o versículo 24. Quando chega no versículo 25 a 27, é muito lindo. Jesus fala para ele assim, mas não era preciso que tudo isso acontecesse? E começando por Moisés, passando pelos profetas, falou o que a Bíblia falava a respeito dele. Eles conheceram. Jesus pegou lá o Moisés, 1250 anos antes dele nascer, e passou por todos os profetas, falou dele. 2 horas caminhando, a palavra, até mais de 2 horas, viu, pessoal, que é 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús. Eu fui lá, 11 quilômetros, eu não fui a pé, não fui de ônibus, com ar-condicionado. Mas quem vai a pé 2 horas e pouco, né? Jesus já conversou bastante com eles, né? O que significa isso? Estava só olhando a realidade de tristeza, de desânimos, perdeu a esperança, perdeu a fé, perdeu a alegria, perdeu tudo. Mas Jesus fala da Bíblia para eles agora, lá, o versículo 25, 26 e 27. E olha, Jesus caminhou, falou da Bíblia, eles conheceram Jesus? Não conheceram Jesus. Daí o versículo 28 a 35 fala assim: e eles iam chegando lá em Jerusalém, aliás, em Emaús, quando chegou perto da casa dos 2 discípulos, cara, era um casal de discípulos, tá? Depois a gente aprofunda mais, porque fala lá no João, fala Maria de Cleofas, quando Jesus está na cruz, lá no capítulo 19 de João, do versículo 25 a 27. Estava lá no pé da cruz, 4 pessoas, né? 3 Maria e o discípulo que Jesus amava. E fala lá assim, Maria de Cleofas. Então, nesse texto aqui não fala, eu estou falando para vocês. Mas agora, ligando com aquele texto, era o Cleofas e a Maria que estavam fugindo de Jerusalém.
Quando chega lá perto da casa deles, Jesus faz de conta que vai mais para frente. E eles falam, Jesus, passa aqui, vamos tomar ceia com a gente, que já é tarde e a noite é perigosa. E Jesus para. Aí ele chega lá, até aí não conheceu Jesus ainda. Aí eles colocam lá o pão e o vinho, que era a comida deles da época. Se fosse nós aqui, ia colocar o café e o biscoito, né? ou o bolo, né? Aí colocou para eles lá o pão e o vinho. E eles, quando Jesus rezou, partiu o pão, deu para eles falaram, é ele! Ele subiu, desapareceu. Aí sabe o que fala o versículo 33 e diante? Fala que eles voltaram correndo, eles voltaram imediatamente para Jerusalém e contou para todos os discípulos que eles viram Jesus no caminho. Eles estavam tristes, voltaram alegres. Eles estavam desanimados, voltaram animados. Eles estavam sem esperança, voltou cheio de esperança. Eles estavam sem fé, voltou cheio de fé. A Bíblia é assim, é por isso que a gente estuda a Bíblia, é para animar a nossa vida, né? Bom, agora eu vou dar só uma introduçãozinha aqui, que não vai dar muito tempo já, sobre, então, começar assim na história agora, né? Mais uns 10 minutos para nós terminar aqui. Aí vem, depois dessa introdução, vem a história, começa assim a história de Israel, que é com os pais e mães de Israel. Quem que é os pais? Abraão, Isaac e Jacó. Quem que são as mães? Sara, Rebeca, Lia e Raquel. Olha que beleza, as mães. Pai, não tem pai sem mãe, né? Então quando ele fala patriarcas, nós vamos falar também matriarcas. É as duas coisas aqui, grande importância da gente falar disso. Então a Bíblia, ela tem duas grandes partes. Eu esqueci de falar essa parte para mim continuar. É o Antigo e o Novo. E quem que é o ponto central da Bíblia? Jesus. Porque nós temos antes de Cristo, aqui, Abraão e Sara, mais ou menos 1800, 1700 anos antes de Cristo. Quando Cristo nasceu, era 0. Então aí terminou o Antigo Testamento. A partir de Jesus é o Novo. Hoje estamos vivendo o ano 2020, depois de Cristo. O mundo inteiro segue o calendário cristão. O mundo inteiro segue o calendário cristão. Então, os pais e mães de Israel, a história de Abraão começa no capítulo 11 dos livros do Gênesis, versículo 27, e vai até o capítulo 25, 18. Olha que tamanho que é a história de Abraão. Olha só, se você for ler lá, do capítulo 12 ao 25, capítulos inteiros para aprender a história de Abraão. E aqui nós vamos falar em 9 minutos para vocês. Mas só contando a história, então Abraão, ele chamava Abrão primeiro, depois passou a se chamar Abraão. Por quê? Abrão é quando ele foi chamado. Vocês vão ler aqui que ele vai falar, eu até vou ler um pedacinho aqui para vocês entender. O Gênesis 12, vocês podem ler o Gênesis 12 de 1 a 20, mas o que eu vou ler para vocês aqui é o Gênesis 12 de 1 a 3, para vocês entenderem. Javé disse a Abrão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação e abençoá-lo. Engrandecerei o seu nome, Seja uma bênção. Abençoarei quem abençoar você e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. Todos os clãs do solo serão abençoados. Abraão partiu, como Javé tinha mandado, e Ló foi com ele. Versículo 4. Olha, Abraão morava na cidade de Ur, cidade de Ur, e ele partiu de lá. Aí, se você vai no finalzinho aqui do capítulo 11, vai falar isso. Ele foi chamado para fazer o quê? Para ir para uma terra que ele não conhecia. Abraão, deixa a tua terra, deixa teus parentes e vai para uma terra que eu vou mandar. E Abraão tinha 75 anos, quando ele foi, mais velho do que eu, corajoso, hein? Saiu a pé por aqueles desertos, com a mala nas costas, e a Sara junto com ele, e eles não tinham filho.
Andaram até chegar na terra de Aram, e ali eles se estabeleceram por um tempo. E depois desceram para a terra de Canaã, para começar a criar o povo de Israel. Mas diz a Bíblia que o Abraão, Deus prometeu para ele terra, bênção e povo, mas a mulher não podia ter filho, ela era estéril, então eles ficaram desesperados. Aí até que Agar era escrava de Abraão e de Sarai. Então naquela época lá, a historinha diz, né, que a Sara falou, já que eu não posso ter filho com você, tenha filho com a escrava, que é Agar. Agar era escrava e era egípcia. Está lá no capítulo 16 aqui do livro do Gênesis, pode ler lá a história dela. E também no capítulo 21, a partir do versículo 8, tem duas histórias, tudo falando de Agar. E Agar ficou grávida e nasceu Ismael. Mas esse não era o projeto de Deus. O projeto de Deus era Abraão e Sarai ficar grávida. Ele chamava Abraão e ela chamava Sarai. E depois, lá no capítulo 17, ele passa a se chamar Abraão, porque Abraão significa o pai de um povo. E ela não é mais Sarai, agora é Sara, que significa mãe de um povo. E mãe de um povo porque significa princesa. Bom, ela ficou grávida e teve um filho. Está lá no capítulo 17. Ficou grávida e teve um filho. E o filho dela, o Abraão já tinha um, né? Que era o Ismael, lá junto com Agar. Ela teve um filho e colocaram-se o nome de Isaque. Porque quando Deus chegou lá para falar para ele que ele ia ter filho, ele começou a rir. Porque ele tinha 100 anos e a Sara tinha 90. Ele falou, como que um homem de 100 anos pode ter filho? E como que uma mulher de 90 anos pode engravidar? E começou a rir. Deus falou para ele, não ri não, viu? Que o ano que vem eu venho aqui, você vai ter um filho. E nasceu Isaque, que significa risada. Quando você lê na Bíblia lá, Isaque é um nome hebraico, significa risada. E aí o Isaque cresceu, casou-se com Rebeca. Mesma coisa, era estéril também. Aí a partir do 25, 19, capítulo 25, 19. Aí Rebeca também, mas casou com Rebeca não podia ter filho. Mas até que depois conseguiu ter o filho. Mas teve 2 filhos, o Jacó e o Esaú. Uma história bonita que vocês vão ler lá, tá? E vai dizer lá, nessa história, que os dois eram gêmeos. E o Esaú nasceu primeiro. E o Jacó nasceu atrás, segurando no seu pé. O Esaú tinha direito de receber a herança de Isaque, mas ele vendeu os seus direitos. Estou resumindo aqui, tá? Vendeu os seus direitos. E por isso ele não ficou sendo patriarca. O Jacó que ficou sendo patriarca. O Jacó roubou a bênção de Esaú. Vocês vão ler lá que vocês vão achar. E o Jacó teve que mudar para muito longe para não morrer, sabe? Para não morrer, mudar para muito longe. E chegado lá, ele foi morar com o tio dele, ele se apaixonou, então, por Raquel. E Raquel, que ele amava, mas não deu certo de casar com Raquel, ele teve que casar com a Lia. E casou com a Lia e teve filho com Lia, mas não podia ter filho com Jacó, com a Raquel. Até que um dia, ela também recebeu a bênção de Deus e ficou grávida, e teve José e Benjamim. E assim, meus queridos, nós já vamos terminando aqui então a história, que é muito grande, mas então nós temos os patriarcas e as matriarcas, que são Abraão, Isaque e Jacó, e madriarcas, que são as mulheres, as mães, Sara, Rebeca e Raquel, e Lia e Raquel. Está tudo aqui na história do livro do Gênesis. É uma história muito bonita. O Jacó, o Esaú começou a perseguir o Jacó. É uma grande história, sabe? Depois a gente vai no próximo encontro, a gente retoma mais um pouquinho dessa história agora, tá bom? Mas a grande importância aqui é mostrar sempre do perdão de Deus, que Deus sempre vai perdoar, sabe? O Jacó
foi perdoado por Esaú, lá no capítulo 36 do livro do Gênesis. Aí mostra então, Jacó e Esaú são povo de irmãos protegidos por Deus. Então, vamos ficar aqui até a próxima, se Deus quiser, e depois no próximo encontro a gente continua a história dos patriarcas e das matriarcas. Até a próxima, se Deus quiser.